Boa tarde, gente. Bem-vindos ao nosso trabalho. E nesse trabalho iremos falar sobre mentes criativas, soluções inovadoras para um mundo melhor. E eu vou explicar um pouco sobre as enzimas que comem plástico. Depois de um grupo de cientistas terem descoberto as enzimas que comem plástico, os cientistas estiveram concentrados em estudá-las. Conseguiram modificá-las, acelerando o processo de destruição do plástico e ainda isolar as enzimas. Esta é a grande inovação sustentável. Implementando esta enzima destruidora de plástico, será possível combater a crise plástica, destruindo toneladas de plásticos espalhados pelos oceanos. E eu vou falar sobre a City Tree, que é uma empresa criada por 4 amigos, situada em Berlim. A City Green Solution, fundada em 2014 em Dresden, criaram um painel de música, o City Green. Eles estão liberando para as pessoas filtros de 3,5 metros quadrados com musgo que limpa e refresca o ar. A empresa oferece 2 opções de filtros, um com 3,5 metros quadrados, incluindo o banco, e uma versão compactada de 1,5 metro quadrado. O musgo é protegido por uma cobertura de plantas que liga as partículas oxigênio e nitrogênio e de CO2, produzindo oxigênio, ao mesmo tempo que resfria o ar circulando. A tecnologia integrada LOT recolhe, analisa e visualiza os dados sobre o estado de desempenho ambiente do City Green. A regra dela, como funciona? Através de um tanque embutido, o City Tree tem provisões de água e nutrientes à disposição por meio de sistemas independentes automatizados. A energia é autossuficiente. Painéis solares instalados geram energia para a operação do City Tree, e essas energias são armazenadas em baterias. Eu vou falar sobre as barreiras de limpeza nos oceanos. Estima-se que neste momento da história sejam cerca de 5 trilhões os resíduos plásticos a flutuar nos nossos mares e oceanos, já que recusar é optar por alternativas não plásticas não conseguirá resolver o problema do plástico que durante todos estes anos foi depositado no oceano. A ideia deste projeto ecológico é simples: fazer a maior limpeza plástica de sempre ao oceano. Cada barreira funciona sozinha e com base de energia solar, conseguindo recolher todos os tipos de plásticos, desde microplásticos a redes de pescas. Depois de o depósito cheio, esses resíduos são retirados por barco, reciclados e transformados em objetos novos e úteis. E eu vou falar sobre a All-Wind Turbine, que significa turbina eólica, que no caso não é as turbinas eólicas tradicionais. 2 grandes limitações da energia eólica é a dimensão dos dispositivos comuns e o fato das turbinas tradicionais só conseguirem capturar vento que viaje a uma única direção. E por esses motivos que os moinhos eólicos se encontram em locais afastados das cidades, em espaços altos e sem obstáculos nas proximidades. Contudo, se nas zonas mais rurais os ventos se mantessem constantes na direção que tomam, os ventos citadinos são totalmente diferentes, multidirecionais e em constante mudança de direção. Como centros urbanos cada vez maiores e mais numerosos, 2 alunos da Universidade de Lancaster desenvolveram o Wind Turbine, uma turbina eólica que consegue capturar ventos de todas as direções para gerar energia. Ela funciona com um dispositivo de 25 centímetros que gira independente da direção ou como o vento chegue. Ao girar, ativa o gerador que converte a energia da turbina em energia elétrica. Esta solução sustentável, acessível, é possível de aplicar em todas as cidades, principalmente como fonte doméstica de energia, reduzindo assim a pegada carbônica e ecológica das habitações. Eu vou falar da emissão de carbono negativo. O carbono negativo preza pela ideia do equilíbrio entre dispersão e emissão de CO2 na atmosfera e sua retirada, ou seja, você coloca de volta no meio ambiente a mesma quantidade que retirou, o que emitiu, compensando 100% da sua
emissão e assim neutralizando-as. Já o carbono negativo está passo à frente. Você remove mais emissões de CO2 do que dispersa, compensando além da quantidade emitida. Assim, você não apenas neutraliza as emissões, mas torna negativas. Ou seja, a emissão do carbono negativo se tem por atividades de empresas ou indústria que absorvem mais CO2, o gás carbônico, do que emitem na atmosfera. Aqui estão alguns modos de reter o gás carbônico da atmosfera. O reflorestamento, aumentar o gás carbônico nos solos das fazendas, bioenergia com captura e armazenamento de carbono, captura direta do ar. Mas vamos focar no combustível com emissão de CO2 negativo. Uma empresa canadense, Carbon Energy, está fazendo combustível líquido, tirando CO2 da atmosfera e combinando o hidrogênio da água, e isso é muito bom para a redução do aquecimento global. E uma outra opção para competir com a gasolina. Porém, esse processo ainda é um pouco caro, mas a empresa está construindo uma planta maior que vai produzir 200 barris por dia de combustível sintético. Só vamos precisar de água e ar como matéria-prima para o nosso combustível do futuro e ter um planeta um pouquinho melhor. E eu vou falar sobre as saquetas de águas marinhas, que são as Skipping Rocks Lab. Nos últimos anos, foram vários exemplos e experiências e usos sustentáveis que se puderam dar às algas marinhas, desde alimentação, cosméticos e saúde da produção de bioplásticos. E neste último ponto, que os ORROS se destacam, é uma embalagem revolucionária e inovadora, que pode ser utilizada para bebidas ou molhos. Ela é biodegradável, comestível e feita a partir da proteína de alga marinha. Estas embalagens podem ser comidas, compostadas num compostor doméstico ou depositadas no caixote do lixo comum, ou depois de descartadas, demoram apenas 6 semanas para se decompor. Apesar da solução para o problema da embalagem e o resíduo estar nos reutilizáveis e a recusa dos descartáveis, estas são uma das soluções sustentáveis de transição muito interessante para uma sociedade livre de plásticos desnecessários. E eu vou falar sobre o mercado online sustentável, mais conhecido como Planeteers. Apesar deste projeto ser pouco imparcial, é de fato um em que acreditamos muito. Um mercado livre e sustentável que quer ser um facilitador da mudança ecológica mundial. Este é o projeto da Planeteers. Conseguir desconstruir todas as barreiras possíveis à adoção de novos comportamentos sustentáveis e promover essas alternativas ecológicas. Para além de acesso aos produtos e serviços, a Planeteers é uma plataforma focada em contribuir para a informação e envolvimento das pessoas preocupadas com essas temáticas, promovendo soluções ecológicas, mostrando o quão fácil é fazer essa mudança sustentável e o impacto real que as nossas escolhas têm na saúde do meio ambiente e planeta. Trabalho. Obrigada por assistirem e espero que tenham gostado. Até mais!